CBN, seu direito. Agora, 3h17, com a gente, doutor Vinícius Cascone, advogado trabalhista, para falar sobre as mudanças do saque aniversário do FGTS. O governo federal anunciou aí recentemente novas regras para o saque aniversário do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E sobre isso, a gente conversa agora com o doutor Vinícius Cascone. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Taila. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Bom, doutor, essa medida provisória aí com novas regras foi publicada recentemente, né? Na prática, o que muda aí para o trabalhador que quiser fazer o saque aniversário? Bom, Taila, na verdade, essa medida foi publicada na sexta-feira, véspera do grande feriado, não feriado, mas grande sequência de dias do carnaval, né? Então, foi uma novidade importante para os trabalhadores do Brasil, porque justamente tinha uma situação que acontecia frequente, né, que são aqueles trabalhadores que optavam pelo saque aniversário. O que é o saque aniversário? É importante entender isso primeiro, né, para depois a gente chegar no que a ANP vai permitir a partir de agora. O saque aniversário é uma possibilidade que os trabalhadores que tinham contas, depósitos em contas de FGTS, ou seja, por exemplo, eu trabalhar numa empresa e eu tenho uma conta vinculada, que é a conta do FGTS, e todo mês a empresa faz um depósito de 8% do meu salário lá, né? E aí eu não podia usar esse dinheiro a não ser, num caso de uma doença grave, financiamento de uma casa ou uma catástrofe natural, né? Então eram situações que eu poderia utilizar esse FGTS, ou ainda se eu fosse despedido sem justa causa. Então essas são as modalidades que existiam. Como o saque aniversário foi uma modalidade implementada em 2020, o que aconteceu? Esse trabalhador poderia sacar uma parte desse FGTS no seu aniversário todos os anos. Então, ele podia usar, né, essa modalidade. Só que criava uma restrição. Então, o trabalhador que fazia essa opção de sacar uma parte do seu fundo de garantia no seu aniversário, quando fosse demitido, não poderia sacar as diferenças depositadas na sua conta. Então, vamos supor que no meu saque aniversário eu saquei R$500. Na minha conta tinha R$5.000. Quando eu fosse demitido, eu não poderia sacar essa diferença de R$4.500. Poderia só fazer o levantamento do quê? Da multa de 40% desse fundo de garantia. Então, esse valor, né, na demissão, quando a empresa paga a multa, eu poderia sacar a multa e esse dinheiro ficava retido a diferença aí dos valores que eu não saquei no meu aniversário. Então, isso também desde 2020 acontecendo. Nós temos aí alguns bilhões de reais presos no FGTS. Os trabalhadores não tiveram direito de sacar, porque optaram pelo saque aniversário, pela antecipação. E aí agora o governo vem e estabelece uma medida provisória que vai permitir, né, e nesse intervalo desses trabalhadores que optaram pelo saque aniversário, entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, sacar esses valores que ficaram presos. E como que vai ser essa possibilidade de saque? Vão ser em duas etapas, né? A primeira, para aqueles que têm valores até R$3.000 retidos, então esses trabalhadores já vão poder ter direito a esse levantamento a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, esses trabalhadores já podem estar ou recebendo o crédito desses valores na sua própria conta, que havia indicado anteriormente, ou buscarem o levantamento desses valores junto à Caixa. No caso dos trabalhadores que têm mais de R$3.000 para receber, aí tem um intervalo aí de 100 dias para que esses créditos possam ser realizados. Pô, esse dinheiro já vai cair, então, na conta bancária que foi informada pelo trabalhador, né, doutor? Agora, se esse trabalhador mudou de conta bancária nesse período ou não tem conta bancária, né, como é que ele faz para acessar esses valores? Bom, aí ele tem que procurar a própria Caixa, né, para poder fazer esse levantamento. Ela consegue fazer isso diretamente junto à Caixa. E aí a Caixa vai creditar numa conta que ele indicar. Ou, caso ele não tenha conta bancária, ele vai ter que procurar uma das agências da Caixa e ali, evidentemente, deve fazer o levantamento em dinheiro. Doutor, e para essas pessoas desse período que o senhor falou, então, né, de 2020, né, para falar a data exata aqui para o nosso ouvinte, janeiro de 2020 até 28 de fevereiro desse ano. Quem foi demitido nesse período fazia o saque aniversário e pode agora sacar o saldo total, então, da conta. Mas isso é independente se essa pessoa já está trabalhando de novo com carteira assinada ou não, é só para quem foi demitido e está desempregado ainda? Como é que funciona essa questão?
Não, isso vale para qualquer trabalhador, tá? Então, nesse aspecto, né, qualquer trabalhador que tenha o saldo na sua conta e que teve a demissão efetivada, aí sim ele vai poder levantar. Mas um exemplo, um trabalhador que esteja aqui agora, na mesma empresa, desde 2020, não teve a rescisão de contrato, aí ele não tem como sacar, porque não tem a modalidade prevista do saque por demissão sem justa causa, que a gente chama. Então, isso nós estamos falando somente das pessoas que foram demitidas nesse intervalo, entre janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025. Doutor, para aquelas pessoas que foram demitidas fazendo aquele acordo que agora é legal com as empresas, né? Aquele acordo para que a pessoa seja demitida. Nesse caso, a pessoa fica com 20% aí do FGTS travado. Ela pode sacar também agora esses valores? Bom, aí nesse caso específico, né, o trabalhador também terá direito a sacar os 80% do saldo disponível. Então, quando tem um acordo, nessa situação específica, com a medida provisória, aí realmente o trabalhador vai ter direito de levantar esses valores também. Doutor, tem uma outra situação também que ela é, né, a gente pode dizer até mais recente, nova, que é o empréstimo usando o saque aniversário, né? O trabalhador opta ali pelo saque aniversário e ele consegue antecipar algumas parcelas fazendo o empréstimo desse saldo do FGTS. Quem fez isso nesse período consegue agora sacar, ter acesso a esse valor restante do saldo? A partir do momento que esse dinheiro está vinculado a um empréstimo, ele não tem mais direito a esse valor. Então, nesse caso específico, ele não consegue fazer esse levantamento que estava vinculado ao empréstimo. Ele já recebeu essa antecipação. Então, nesse caso, infelizmente, né, o trabalhador aí não terá como ter acesso a esse valor. Doutor, essa medida provisória que a gente está comentando tem uma data específica, né, entre janeiro de 2020 e até o último dia de fevereiro desse ano, mas ela pode ser permanente, ela pode ser estendida também, né, para outros trabalhadores. Qual que deve ser o movimento aí do governo, né, em relação a isso? Como funciona a medida provisória? É importante todo mundo entender essa questão. A medida provisória ela é temporária, então ela vale, né, enquanto o Congresso não vota a validade dela ou não, que aí se transforma numa lei, né? Então é assim que funciona. O fato é que a medida provisória ela já estabeleceu de cara o início e o fim da validade dela. Então só vale para aquelas pessoas que estiveram nesse intervalo de 1º de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2025, ou seja, sexta-feira passada agora, que fizeram essa opção pelo saque aniversário. Então, a partir de agora, então, se a gente falar uma pessoa que faz a opção agora, dia 5 de março, ela não está inserida nessa medida provisória. Então, realmente, o intervalo já está fechado. É claro que pode ter uma nova medida provisória, uma alteração nessa medida no Congresso Nacional. Sim, isso pode acontecer. Mas o fato é que o que foi publicado é que neste ponto específico, entre 1 de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025, está fechado esse calendário neste momento do governo. Doutor, quem tem também dinheiro aí retido, né, do FGTS há muitos anos, vai poder sacar junto com esses valores desse período aí da medida provisória? Quem tem dinheiro retido vai depender muito das condições que as pessoas têm ali para poder se levantar ou não esse valor. É claro que houve uma flexibilização muito grande por parte do governo federal nesse sentido, né, ao longo dos anos, né? Então, esse trabalhador precisa ver se ele tem outras condições ali que se encaixam num direito para ele poder receber, como, por exemplo, ficar 3 anos sem nenhum tipo de registro. Isso pode ter acontecido se esse trabalhador pediu demissão de uma empresa, etc. Então, evidentemente, que o trabalhador precisa consultar essa situação junto à Caixa para ver se tem direito ou não a esse levantamento. Doutor, da data de agora em diante, né, de 28 de fevereiro aí em diante, quem continua escolhendo o saque aniversário, se for demitido, então, daqui para frente, não consegue acessar esses valores, né, do FGTS. Isso. A partir de agora, né, então essa exceção que o governo criou, ela se encerrou dia 28 de fevereiro. Então, se um trabalhador fizer a sua opção agora do saque aniversário e for demitido daqui 3 semanas, daqui 1 mês, 2 meses, né, ou daqui para frente, ele não vai poder levantar os valores que estavam depositados na sua conta de FGTS, com exceção da multa de 50%. Então, ele só vai poder levantar a multa de 50% do FGTS. O saldo restante na conta vai ficar lá depositado até que ele possa ter uma nova condição de saque.
Doutor, no caso do trabalhador que está nos acompanhando, né? Ele já optou, por exemplo, pelo saque aniversário, se arrependeu, que quer retomar ali aquele modelo antigo, né? Para que receba esse saldo em caso de demissão. Tem como fazer isso? Quanto tempo leva, né? Para voltar para a regra anterior? Como é que funciona? Na verdade, a regra do saque aniversário ela é bem dura nesse sentido, porque estabelecia uma condição, né, específica que o trabalhador optasse por antecipar esse levantamento, né? Então, realmente, essa foi uma situação pré-estabelecida ali para que o trabalhador pudesse ter um dinheiro ali imediatamente. Agora, é claro que a gente sempre fala, no Brasil tem culturalmente a necessidade de ter valores, os trabalhadores precisam ter uma renda média muito baixa, então, necessariamente, quando surge uma oportunidade de levantar um dinheiro, é claro que os trabalhadores vão ali e fazem essa solicitação. Agora, o que acontece, né? Passados 2 anos depois do saque aniversário, aí automaticamente o trabalhador passa a ter direito de liberar qualquer valor que esteja lá bloqueado. Então, nessa situação específica, o trabalhador passa a ser beneficiado depois de 2 anos, ele pode levantar o que tiver pendente. Então, para migrar para o saque e rescisão, se for demitido nesse intervalo de 2 anos, não consegue ter acesso do mesmo jeito, né, doutor? É isso? A partir de hoje, né? A partir de hoje. Dia 28, né? Dia 28 de fevereiro, essa medida provisória garante que o trabalhador possa sacar. É para aqueles que optam já pelo saque aniversário, né, doutor? Não foram demitidos nesse período aí de 2020 para cá, né? Essa medida, ela muda alguma regra na lei do saque aniversário ou esses saques seguem aí sendo feitos normalmente? Para quem está trabalhando nesse momento, né, no dia 5 de março aqui agora, e já tem optado pelo saque aniversário, ele não vai ter nenhuma modificação. A regra continua do saque aniversário normalmente. E, doutor, em quais condições, né, previstas aí em lei, o trabalhador ele consegue ter acesso ao saldo do FGTS caso não tenha optado, né, pelo saque aniversário? Bom, a primeira é a demissão sem justa causa. Então, caso o trabalhador seja demitido sem justa causa, ele tem direito a levantar qualquer valor que esteja no fundo de garantia. Se ele pedir demissão, se ele for demitido por justa causa, ele não tem direito de levantamento dos valores, né, a não ser nas exceções previstas na lei. E no caso da decisão por comum acordo, ele vai sacar, né, só o percentual estabelecido ali do FGTS. Agora, o que acontece especificamente nas situações excepcionais? Por exemplo, se o trabalhador ou um parente próximo, então esposa, filho, mãe, pai, tem uma doença gravíssima, por exemplo, câncer, AIDS ou outras muito graves, o trabalhador pode fazer o levantamento desse FGTS, ele consegue fazer, independente da situação que esteja. Se tiver uma situação de catástrofe natural, e aí o governo editar uma medida provisória, estabelecendo que aqueles trabalhadores daquela localidade têm direito ao levantamento do FGTS, ele também pode fazer esse levantamento. E a outra hipótese específica é no caso de financiamento habitacional. Então, se o trabalhador vai comprar uma casa própria, se ele vai abater parcelas da sua casa própria, aí realmente ele também consegue utilizar desse FGTS que está lá. Agora, é claro, tem regras específicas, não é quem já tem mais um imóvel naquela localidade não consegue fazer. Então, só tem um único imóvel ali para bater as parcelas, ou, se não tem nenhum, ele pode ir lá e adquirir um imóvel utilizando o saldo do FGTS. Doutor Vinícius Cascone, advogado trabalhista, tirando as dúvidas sobre as novas regras do saque aniversário do FGTS e também sobre o uso aí desse saldo. Doutor, muito obrigada, viu, pela participação. Até semana que vem aqui no Seu Direito. Eu te agradeço, uma boa tarde a todos. Agora 3h31. Repórter CBN. Quarta-feira, 5 de março de 2025.